Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui nesse canal para mais uma leitura bíblica e hoje a gente vai para o capítulo 8 do livro de Mateus, dando continuidade ao capítulo 7 agora, o capítulo 8. Então vamos juntos nos aprofundarmos nessa palavra. Mateus 8. Já pega a sua Bíblia. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quão difícil é seguir Jesus! Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoninhados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoninhados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoninhados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Gente, nesse capítulo vai mostrar a autoridade de Jesus sobre muitas coisas, de que tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre aquilo que parecia impossível. E começa mostrando a autoridade de Jesus sobre as doenças. Primeiro, esse leproso. Antes, Jesus ele estava ensinando, no monte, e muitas pessoas haviam ficado maravilhadas com o seu ensino. E aqui Jesus ele está descendo no monte, e essas multidões eles continuam a segui-lo. E então vem esse leproso e faz essa afirmação, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus diz, estende a mão e diz: quero, seja purificado. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Nós devemos sim pedir, buscar, mas sempre buscar que a vontade dele seja feita, porque nós não devemos duvidar de que Jesus ele pode fazer qualquer coisa em nossa vida, mas que a vontade dele seja feita e não somente a nossa, para que assim a vontade dele sendo feita em nossa vida, em nossas vidas, nós possamos servir de testemunho como esse leproso e esse centurião que demonstra a fé. O centurião era um oficial do exército romano, e é muito bonito a forma como ele vem até Jesus e pede, pelo seu servo que estava doente, e Jesus imediatamente ia curá-lo, mas ele demonstra essa fé, ele demonstra humildade e diz que não merecia recebê-lo debaixo de seu teto, É muito bonito essa humildade que vem desse centurião. E Jesus, vendo essa fé, ele fica admirado. E então ele fala, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Porque ele teve fé de que Jesus não precisava estar em presença física naquele local. Bastava apenas uma palavra dele para que aquilo fosse feito. Então ele reconheceu também a autoridade de Jesus. Então Jesus ele vai falar, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa, mas os súditos do reino serão lançados para fora. Esses do Oriente e do Ocidente são pessoas de diversas nações, e esses súditos do reino são aqueles que pertencem ao povo da aliança. E
presumiam, né, que por serem o povo da aliança, eles teriam alguma participação no reino, mas traz essa clareza de que não é sobre você fazer parte, né, de algo, mas a fé que você demonstra, a resposta a Deus com fé, como esse centurião. E aqui Jesus ele não estava dizendo que todos esse povo, o povo que era da aliança, havia sido descartado e os gentios os que iriam entrar no reino dos céus. Não, mas que esses que vão entrar no reino dos céus são esses que dão essa resposta a Deus, uma resposta de fé. Então não é sobre uma posição religiosa, mas o reino pertence àqueles que respondem a Deus com fé. E daí tem essa demonstração da autoridade de Jesus sobre a cura, né, desse servo, desse centurião, sobre a cura da sogra de Pedro e também, né, essa autoridade de Jesus quando muitos foram trazidos até ele e ele curava, né, e ele expulsava com apenas uma palavra. E então vai falar sobre o quão difícil é seguir Jesus, né? Primeiro esse que disse, né, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus dá essa resposta, né, de que as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E isso nos ensina que seguir a Jesus não é sobre uma decisão emocional, é uma decisão séria, porque naquela época, né, Jesus ele se deslocava para muitos lugares, constantemente Jesus recebia muitas acusações, né, então é uma decisão séria de segui-lo, então porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então, será que aquele que disse que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse, ele realmente estava disposto a isso? E nós também, não é sobre uma decisão emocional, mas é uma decisão séria, porque é uma vida de transformação. Porque seguir a Cristo tem um custo, é sair da zona de conforto. E daí o outro, ele vai dizer, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, mas Jesus disse a ele, né, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Isso nos ensina que nós não podemos permitir que outras prioridades tomem o primeiro lugar quando Deus está nos chamando para obedecer. Porque seguir a Cristo não é sobre quando todas as outras coisas estão resolvidas, mas é uma decisão séria, como eu falei, e Deus está nos chamando para uma vida de obediência, então não podemos colocar outras prioridades em primeiro lugar. Então, Jesus acalma a tempestade. Jesus aqui, ele está mostrando ele com uma tranquilidade enquanto os seus discípulos estavam clamando, estavam com medo da forte tempestade, né, que os afligia. Mas Jesus estava no barco junto com eles. E Jesus está no nosso barco. E que a gente não esqueça disso, que quando Jesus está no nosso barco, nós podemos descansar. Ainda que a tempestade ela seja muito forte, mas Jesus estando no nosso barco, cremos, podemos descansar e podemos confiar sempre nele. E ele chama esses homens, né, homens de pequena fé. Quantas vezes a gente age dessa forma, né, com uma pequena fé, mas que nós possamos sempre confiar de que ele está no nosso barco e a gente pode descansar. E aqui esses discípulos, eles estavam conhecendo quem era Jesus, a autoridade de Jesus, que Jesus também tinha e tem autoridade sobre a natureza. E finalizando esse capítulo, vai mostrar a cura de 2 endemoniados na região dos Gadarenos. Os Gadarenos era um povo formado por gentios, pessoas que não eram judeus, e isso pode ser visto porque eles criavam porcos.
E os judeus, eles consideram, né, o porco um animal impuro. Então, era um povo formado principalmente por gentios. E daí, Jesus, ele curando, né, esses dois endemoniados, os demônios, né, reconhecem essa autoridade de Jesus, eles já sabiam. E eles pedem, né, para que Jesus deixassem eles irem, né, para esses porcos. E eles foram e os porcos se jogaram e se afogaram. E daí esse povo, né, esses gadarenos, eles ficam surpresos e começam a suplicar que Jesus ele saia, né, daquele território, porque Jesus ele acaba interferindo, né, naquilo que eles achavam importante, e por isso eles acabam perdendo uma oportunidade de ter Jesus ali, né, de Jesus fazer coisas naquele lugar, mas eles se incomodaram com a presença de Jesus porque Jesus interferiu naquilo que eles achavam importante. E quantas vezes, né, a gente age dessa forma, pede para que Jesus ele faça algo na nossa vida, mas que ele não toque naquilo, não faça aquilo, mas nós precisamos entregar a nossa vida 100% a Deus e não apenas uma parte, para que assim ele cuide de nós, para que assim ele nos transforme por completo. Então, mostra essa autoridade de Jesus sobre todas essas coisas, sobre a doença, sobre a natureza, sobre isso que parecia impossível, porque muitas pessoas, né, eram muito violentos, né, esses homens que eram endemoniados e as pessoas não conseguiam passar, né, por aquele lugar e ninguém passava, né, e parecia algo impossível, mas o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas estão debaixo de sua autoridade, e que nós possamos confiar nele de todo o nosso coração. Gente, esse foi o capítulo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem a aprender, a meditar nessa palavra, e eu espero vocês no próximo vídeo.